Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre um tema que a gente tem pesquisa na Universidade de São Paulo. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a beleza invisível dos nossos recifes de coral. Eu estou aqui hoje junto com a Bianca Del Bianco Sá, que é nossa pós-doutoranda no laboratório, e a gente fica aqui no Departamento de Farmacologia, no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Então, quando a gente pensa, né, na diversidade biológica, na verdade, a gente queria discutir com vocês um conceito que é mais novo, que é o conceito dos sistemas holobiontes. Então, quando a gente pensa assim, num coral, numa alga, historicamente a gente pensava num organismo isolado, mas o que a gente sabe hoje é que todos os organismos apresentam uma microbiota associada. Então, somos todos holobiontes, o ser humano e todas as espécies que habitam, por exemplo, os recifes de coral. Então, esse termo holobionte, ele é definido como o conjunto do organismo hospedeiro com toda a microbiota que vive ali em simbiose. Para vocês terem uma ideia da dimensão dessa comunidade de bactérias que vive na gente, no ser humano, para cada célula de mamífero que a gente tem, né, célula humana, a gente tem 1,3 células de bactéria. Ou seja, nós somos mais bactérias e micro-organismos do que células propriamente humanas. E se isso é verdade para os seres humanos, vocês imaginam o que acontece nessas comunidades de invertebrados, como os recifes de coral, onde a gente tem, né, uma água cheia de bactérias circulando por esses organismos. Então, né, a gente tem aí toda uma diversidade que a gente não enxerga. A gente enxerga muito bem quando a gente viaja para a praia, a gente vê um cenário, né, como esse que está no centro aqui da nossa tela, onde a gente vê, né, paisagens muito bonitas. Para aqueles mais curiosos, que colocam uma máscara, levantam as pedras na praia, a gente começa a ver toda uma diversidade de organismos multicoloridos que abrigam essa região. Mas, quando a gente está num ambiente como esse, a gente, na verdade, tem um monte de informação que a gente sabe que está lá, mas que a gente não consegue ver. Então, enquanto a gente enxerga os organismos, a gente precisa lembrar que eles são resultados de um conjunto de genes, né, que forma tudo que é ser vivo, e que eles têm, habitando dentro deles, um monte de bactérias que está aqui, né, exemplificada nessa figura, né, formando o que a gente chama da microbiota, e essas bactérias e esses organismos, eles conversam através da liberação de substâncias químicas. Então, toda essa diversidade química, a diversidade microbiológica e a diversidade genética é o que a gente chama, né, da beleza invisível da nossa diversidade. Quando a gente pensa, por exemplo, né, no ser humano, vocês têm que imaginar, vocês já, né, que dentro do nosso intestino, por exemplo, existem milhões de bactérias, e essas bactérias, elas têm que ser as bactérias certas para nos deixar saudáveis. Então, uma série de doenças que a gente sabe hoje em dia podem ser associadas ao que a gente chama de uma disbiose, ou seja, uma mudança nessa comunidade de bactérias. E isso não é verdade só para o ser humano. A gente vai ver que isso é verdade para todos os organismos. Então, esse equilíbrio entre o organismo hospedeiro e a sua microbiota é fundamental para manter a saúde dos organismos e para manter a saúde dos ecossistemas. No nosso caso, a gente vem desenvolvendo pesquisas para estudar essa relação entre, né, os organismos que podem estar presentes nos recifes de coral e a sua microbiota ao longo de toda a costa brasileira, assim como nas ilhas oceânicas. O Brasil, ele tem a maior costa tropical do mundo, né? Então, a gente tem mais de 8.500 quilômetros de extensão na nossa costa, e, além disso, a gente tem 200 milhas
de zona econômica exclusiva. O que significa isso? Significa que só nós, no Brasil, podemos explorar comercialmente essa região. E, além disso, nós temos pequenos pontinhos aqui no mapa que correspondem às ilhas oceânicas. Então, como, por exemplo, Fernando de Noronha, que está aqui, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, Trindade e Martins Vaz, são locais que pertencem ao Brasil. Em cada um desses locais, seja na costa brasileira, seja nas ilhas oceânicas, a gente tem um monte de espécies distribuídas. E, lembrando novamente o nosso conceito de holobionte, cada uma dessas espécies abriga uma infinidade de micro-organismos e de substâncias químicas que fazem essa conversa entre o organismo hospedeiro e a sua microbiota. E é justamente aí que nós estudamos. O que a gente quer contar para vocês hoje, eu e a Bianca, é a respeito de um estudo que a gente faz no laboratório, utilizando essas espécies que estão aqui mostradas. A chamada Palittoa caribeorum, que tem o nome de baba de boi, né, porque produz um muco, e a gente encontra na praia assim, verdadeiros tapetes formados por essa espécie. E a outra espécie que eu vou dizer que é irmã dela, porque são do mesmo gênero, Palittoa variabilis. Essas espécies são muito abundantes no litoral brasileiro, são as mais abundantes, né, que a gente encontra em muitos pontos da costa brasileira. Se a gente olhar no mundo, o que a gente tem é uma distribuição que chama-se circuntropical, ou seja, ela está abundantemente distribuída no mundo inteiro entre os trópicos. Né? E o que a gente se interessou de estudar essas espécies? Além de elas serem representativas, né, dos nossos ecossistemas costeiros, a gente tem alguns fatos que eu diria que são curiosidades acerca dessas espécies. Tem uma lenda lá no Havaí, né, aquele conjunto de ilhas americano, que chamava Limo Meicohana. Essa lenda dizia que quando tinha uma poça de maré, né, que quando alguém nadava nessa poça de maré, poderia ficar fortemente intoxicado ou mesmo chegar a morrer. E aí, esses professores lá do Havaí, o professor Richard Moore e o Paul Scheuer, eles estudaram esse organismo que tinha na poça de maré, que era um Palittoa, né, chamado de Palittoa tóxica, e conseguiram isolar dessa espécie uma molécula imensa que é a chamada palitoxina. E essa palitoxina é capaz de envenenar, por exemplo, um animal, um ratinho, em concentrações até de nanograma, que seria o quê? 1 bilhão de vezes menos do que 1 grama, que a gente está mais acostumado a falar. Né? Então, depois de muitos anos, a gente descobriu que nessa substância, na verdade, era produzida por um organismo daquela diversidade invisível que abriga os nossos recifes de coral. Né? Era um dinoflagelado, né, do gênero Ostreopsis, que produzia essa toxina. Além disso, essas espécies, elas estão distribuídas na costa brasileira inteira, né, com muita abundância. Cada quadradinho desses que vocês veem em bolinha mostra onde essas espécies estão distribuídas, e elas estão ali lidando com mudanças ambientais que nós temos, né, como, por exemplo, aquecimento global, como, por exemplo, poluição, e a gente começa a ver alguns desses organismos respondendo, por exemplo, com branqueamento das suas colônias, né, que é um indicativo de que a gente tem um impacto ambiental naquele ambiente. E essas espécies, a gente sabe também que produzem substâncias para se defender quimicamente, por exemplo, da predação.
essa abundância de palitoa na nossa costa nem sempre é boa. Por quê? Porque em alguns lugares onde a gente tem estresse ambiental, a gente muda o recife de coral, que tem uma diversidade linda de corais, para um recife dominado por palitoa ou por alga. E isso, na verdade, quer dizer que aquele ambiente já está degradado. Mas os nossos estudos, eles partem de algumas premissas. Então, a gente queria entender melhor como é que os palitoas funcionavam nesse contexto do holobionte, ou seja, o organismo e toda a sua diversidade microbiana e química associada. Essas espécies, principalmente o baba de boi, esse muco, ele é descrito por alguns pescadores como sendo anti-inflamatório e antifúngico. Então, às vezes, quando você tem uma queimadura de água viva, eles passam esse muco do baba de boi para tentar diminuir o processo inflamatório. Lá em 2004, nós começamos esses estudos, fazendo algumas avaliações, né, da toxicidade dessas colônias. E a gente viu que sim, que os extratos, né, quando a gente extraía as substâncias químicas dessas colônias, eles eram tóxicos para alguns modelos de células tumorais. Então, a gente começou a ver também que, dependendo de onde eu coletava essa espécie, eu podia ter uma atividade diferente, o que me indicava que talvez a química dessas espécies não fosse a mesma para os locais de coleta. Então, com isso, nós passamos a usar esse modelo biológico para tentar entender, né, essa diversidade de uma forma abrangente e também para tentar explorar de forma sustentável as substâncias que são produtos desse metabolismo. E agora a Bianca vai contar um pouco para vocês como que a gente faz esses estudos. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui conversando com vocês, né? E contando um pouquinho para vocês também dos nossos estudos, das pesquisas que a gente vem desenvolvendo, né? Então, seguindo um pouco o que a Letícia estava contando para vocês, né? O palitoa distribuído aí na costa do Brasil, o baba de boi, muito fácil de ser encontrado em todos os ambientes marinhos aqui da nossa costa. E toda essa diversidade química e microbiológica envolvida também nesses ambientes, né? O nosso laboratório, a gente vem buscando formas de explorar, de conhecer e explorar essa beleza invisível aí dos recifes, né? De forma que a gente consiga transformar isso em algum tipo de produto biotecnológico que possa ser utilizado aqui, né, na nossa sociedade, enquanto produto. E aí, como a Letícia disse, a gente faz algumas avaliações no sentido de desenvolver produtos com aplicação biomédica, né? No caso do nosso laboratório, mas a gente também quer entender como que é essa química e essa genética envolvida nos ambientes, como uma forma mesmo da gente monitorar esses ambientes, monitorar a saúde desses ambientes a longo prazo, né? Então, no nosso laboratório, a gente usa diferentes estratégias que a gente chama de bioprospecção, que, ou seja, é procurar ali no ambiente natural, na biologia, né, na vida marinha, algum produto que a gente possa prospectar, que a gente possa transformar em um produto para ser utilizado na sociedade, né? Todo esse processo que a gente estuda no laboratório, a gente sempre tem um viés muito importante, que é o da sustentabilidade, tá? Então, todas as nossas pesquisas, a gente utiliza um pedacinho daquele organismo. A gente nunca vai chegar lá e coletar o tapete inteiro de paletó. A gente sempre vai trabalhar com material bem pouco, porque é o que a gente precisa para entender como funciona a diversidade bacteriana e a diversidade química e a diversidade genética, tá? Atualmente nós temos tecnologias bem avançadas nesse sentido, então, só para deixar claro que a gente trabalha com pouquíssimo material, tá? Bom, aqui no laboratório, só voltando um pouquinho, aqui no laboratório, então, eu vou mostrar para vocês duas técnicas que a gente trabalha. Uma é a tradicional, que é o isolamento das bactérias associadas
a nossa espécie-alvo, né, aos zooantídeos, e também a gente faz estudos químicos e genômicos desses organismos, né, que é o que a Letícia mostrou previamente, para a gente entender quais são os padrões, quais são as diversidades químicas e genéticas associadas a essas amostras. Passando para frente, então, lembrando do que representa, o que seria, né, o sistema holobionte, a gente tem aqui essa fotinha, essa ilustração do Recife de coral, né, do ambiente marinho, a gente consegue ver que as diferentes espécies ali, elas são colonizadas por bactérias, né, essas bactérias, elas também estão na água, elas estão no sedimento, onde esses organismos habitam, e toda essa diversidade e todos esses animais, eles se comunicam, principalmente ali no meio aquático, por moléculas químicas, né? Então, essas substâncias químicas, elas servem para se comunicar, seja para evitar predação, para comunicar ao predador, olha, aqui você não pode vir me morder porque eu tenho essa substância tóxica, ou seja, para comunicar ao organismo do lado, olha, aqui eu preciso de mais espaço, então chega mais para lá, né? Então, existe toda essa comunicação química dentro do sistema holobionte. Então, no nosso caso, a gente amostra esse sistema de que forma? A gente coleta, então, o organismo marinho, né? Que no caso é o palitoa, esse zooantídeo, baba de boi. A gente coleta uma parte dele, mas a gente também coleta a água e o sedimento ao redor dele para a gente entender se essas bactérias também estão presentes ali e como é que funciona toda essa comunicação, certo? Então, quais são os objetivos da nossa coleta, né? Além da gente coletar para entender esses padrões, que é o processamento de bioprospecção, né? Isolar as bactérias que vivem ali dentro e verificar o potencial biotecnológico desses compostos, a gente também aproveita para registrar a ocorrência desses organismos, então é importante a gente saber a distribuição deles ali naquele ambiente, como é que está sendo, e também a taxonomia, né? Então a gente utiliza o material para fazer identificações morfológicas e também moleculares desses organismos. E a gente preza, mais uma vez, pela melhor qualidade e menor quantidade possível, porque a gente não quer que a nossa exploração, né, nossas pesquisas também tenham um impacto grande ali naquele ambiente, não faz o menor sentido. Bom, então, falando mais um pouquinho, né, para vocês aqui do palitoa, o baba de boi, eu trouxe algumas imagens desses organismos que eles ocorrem nas diferentes ilhas oceânicas, né? Então, é mais para mostrar para vocês como eles são bem abundantes e se distribuem ao longo de toda a costa do Brasil e nas ilhas oceânicas, eles apresentam diferentes morfotipos, que a gente chama, né? Mas eles são todos da mesma espécie, nesse caso, o palitoa caribeoro. Então, dá para ver que eles mudam de cor, eles mudam o formato, eles mudam o tamanho, a textura. Eles são bastante dinâmicos, eles têm uma plasticidade muito grande, né? Então, eles produzem esse muco, né? Que é o que dá o nome nele popular de baba de boi. Eles formam esses tapetes, né? E eles estão presentes tanto nas zonas entre marés, ou seja, eles ficam para fora da água durante a maré baixa, como eles também são encontrados em até aproximadamente 20 metros de profundidade, né? Outro ponto importante de falar é o caso das zooxantelas, né? Eles que são essas bactérias associadas que vivem dentro deles, esses micro-organismos que vivem dentro deles e que são importantíssimos para a manutenção da saúde do coral, para a saúde desse organismo, né? E é isso. Aí, querendo passar para frente, vou mostrar para vocês um pouquinho como que a gente faz essa coleta, né? Então, para coletar esses organismos nos locais de amostragem, a gente raspa um pedacinho deles na pedra, né? Um pedaço pequeno, cerca de 5 a 10 centímetros da colônia, né? Além disso, como eu falei, a gente também coleta o sedimento e a água ao redor. Pode passar para frente, por favor, o slide. A gente também coleta a água, né, como mostrado ali nas imagens, ao redor da colônia, e também o sedimento ali, para a gente conseguir mostrar o sistema completo, né? E o ideal é que a gente faça 3 amostragens por local de coleta, para a gente entender qual é a variação química, microbiológica e genética ali daquela região, certo?
Então, aqui só mostrando para vocês, né, no laboratório como é que funciona. A gente tem ali o pedacinho do nosso zoantídeo num plástico, que a gente vai ficar congelada essa amostra até a gente processar no laboratório. Ali está um sistema de filtragem, né? A gente filtra a água que a gente coletou ali. Nessa água vão ter todos os compostos químicos e também as bactérias associadas ali naquele ambiente. E seguindo em frente, agora a gente vai mostrar para vocês um pouquinho assim os resultados, né, da parte prática mesmo que a gente fez, os resultados que a gente obteve quando a gente avaliou esses organismos coletados ao longo da costa brasileira, tá? Então a gente fez uma coleta ali no Nordeste, no estado do Ceará, em 2 pontos diferentes, na Praia da Taíba e do Paracuru. A gente também coletou no Rio de Janeiro, em Búzios e na Praia de Arraial do Cabo. E também coletamos ali no que a gente chama de limite sul da distribuição desse organismo, né, do Palitoa, que é a Ilha do Arvoredo, em Santa Catarina, tá? Então, a gente fez a coleta nesses diferentes locais e a gente seguiu com aquelas estratégias de bioprospecção, que agora a Letícia vai contar um pouquinho para vocês, sobre os estudos químicos e genômicos dessa coleta. Então, gente, olha, vocês se imaginam que a gente coletou 2 espécies que são primas, né? São muito próximas em vários locais da costa brasileira. E o que a gente queria saber é, será que essas espécies têm o mesmo microbioma ou elas são, o microbioma é diferente, ele varia de local para local, para a mesma espécie? Porque a gente sabe que as espécies, elas têm uma assinatura microbiológica. Então, o que a gente fez? A gente coletou, extraiu o DNA desses sistemas, purificou, sequenciou e viu o conjunto de bactérias que estava ali presente. Quando a gente avaliou isso de uma forma, né, considerando tudo o que a gente achou, olha que interessante, a gente tem a diversidade de bactérias do Palitoa caribeoro, independente de se foi do Nordeste, do Sudeste ou do Sul, e a diversidade de bactérias do Palitoa variabilis. Eles são mais parecidos entre si, ou seja, para cada espécie eu tinha uma assinatura de microbiota, que é diferente de uma esponja que a gente usou para comparar e que era diferente da água. Então, a primeira coisa, o microbioma, ele era como uma digital da espécie. Então, a gente tinha uma assinatura microbiológica. É claro, gente, que não é tudo igual. A gente tem um tanto dessa microbiota que é constitutiva, que tem poucas espécies em muita abundância. E isso é constante entre os indivíduos. Por exemplo, eu e a Bianca, a gente vai ter uma assinatura microbiológica humana. Já o Palitoa variabilis tem a assinatura e o Palitoa caribeorum tem outra. E tem um monte de bactéria que acontece ali, muito pouquinho, e que pode variar de um indivíduo para outro. Significa que nós temos características constitutivas e nós temos características dinâmicas dessa assinatura microbiológica. Mas se eu tenho essa assinatura microbiológica, será que se eu tenho a mesma espécie, mesma microbiota, será que eu produzo a mesma coisa independente de onde eu coletei na praia? Então, a gente pegou as 2 espécies, produziu extratos químicos e usou técnicas de químicas para analisar a composição química. Primeira coisa, olha só que interessante, a gente queria fazer uma digital química. Eu tenho a espécie 1, a espécie 2, e eu não tinha quase nada que me permitisse achar uma assinatura química para essas espécies. Apenas 4% do que elas produzem é comum. Mas aí, olhando esse mapa de cores aqui, a gente resolveu olhar um pouco o local que a gente coletou. E olha que interessante, os palitoas, tanto da espécie 1 como 2, coletadas no Nordeste, têm uma diversidade química menor do que aqueles que foram coletados no Sudeste. Então, a gente começou a suspeitar que a espécie tem seu conjunto de bactérias, mas a conversa química é influenciada pelo local onde eu obtenho essas espécies. Voltamos lá nos nossos locais de coleta, aumentamos as nossas coletas, e o que a gente vê é isso, ó.
eu tenho uma assinatura química para Arraial do Cabo, uma assinatura química para Búzios, uma assinatura química para Santa Catarina, Paracuru, Itaíba. Ou seja, existe algo no ambiente que influencia a produção dessa diversidade invisível. E aí, a gente chegava à conclusão que a coleção de bactérias é determinada pela espécie. Isso vem na evolução. E o metabolismo disso é influenciado pelas características ambientais. Mas que características são essas? Muitas, né? A gente pode entrar aqui e discutir aquecimento global, mudança na acidez dos oceanos, mas as próprias características, como temperatura, salinidade, pH, oxigênio, que variam ao longo da costa, podem nos ajudar a explicar isso. E olha que interessante, quando a gente usa um monte de parâmetro que influencia na distribuição das espécies, a gente viu que, por exemplo, a cobertura de nuvens, a incidência solar, era um fator que poderia interferir nessa produção de metabólitos. E por que isso é importante? Porque isso pode nos dizer que estudar a produção dessas substâncias pode ser uma forma de avaliar se num ambiente, por exemplo, a gente está tendo aquecimento, se está tendo mudança de pH, pode nos ajudar a entender as mudanças climáticas, né? E aí, mas tudo bem, eu tenho uma assinatura química, mas o que esses animais produzem? Aí a gente pega os animais um pouquinho, faz um extrato químico e vai isolar os componentes daquele extrato. E tem um monte de substância que a gente não vai ficar discutindo, mas eu circulei 2 delas aqui, que são muito interessantes, voltando para o que a Bianca falou. Por quê? Porque elas têm atividade, elas têm a capacidade de matar células do câncer. Portanto, elas são estudadas no nosso laboratório como potenciais protótipos de medicamentos anticâncer, né? Será que essas substâncias que a gente está isolando é da microbiota ou é do hospedeiro? Isso é uma forma que são perguntas que surgem. E o que a gente percebe é que algumas dessas substâncias a gente consegue atribuir ao hospedeiro, mas outras, como as micosporinas, elas são totalmente características da microbiota que vive no organismo. Então, a forma da gente estudar isso, que a Bianca vai contar para vocês, é isolar essas bactérias que crescem nesses organismos. Exatamente, Letícia, muito legal, né? Então, é legal a gente entender como nesse extrato do holobionte a gente encontra substâncias que são próprias do invertebrado, né? Próprias do animal, mas a gente também conseguiu identificar substâncias que só podem ser produzidas pelas bactérias, né? Então, também as bactérias ali produzindo aquelas substâncias, o quanto elas ajudam aquele coral, o quanto elas ajudam aquele zoantídeo a se defender no ambiente, a estar ali ocupando o espaço dele. Então, a importância dessas bactérias associadas, né? E pensando nisso, pensando que essas bactérias elas podem ser, na verdade, as reais produtoras dessas substâncias bem interessantes do ponto de vista biotecnológico, né? A gente parte para a estratégia de bioprospecção, que é o isolamento dessas bactérias cultiváveis, né? Então, a gente vai lá, a gente coleta o nosso coral, o nosso zoantídeo, ele passa por uma sequência de processamentos no laboratório, né? A gente plaqueia em meio de culturas para o crescimento das bactérias e a gente isola as diferentes bactérias que crescem ali naquele meio de cultura que a gente plaqueou. Tudo para investigar o potencial químico, o potencial daquelas bactérias em produzir substâncias que a gente chama de bioativas. Elas são bioativas porque elas possuem uma atividade biológica que a gente chama. Essa atividade biológica ela pode ser antifúngica, ela pode ser antibacteriana, né? Ela pode ser também anticâncer, que é o caso dos nossos estudos aqui no Laboratório de Farmacologia Marinha. A gente investiga o potencial que essas substâncias têm de se tornar protótipos, ou seja, de se tornar possíveis tratamentos para o tratamento do câncer, possíveis tratamentos anti-câncer na indústria farmacêutica, né? Então, pode passar para mim, por favor.
Falando um pouquinho mais, então, dessa estratégia para vocês, como eu falei, né? A gente plaqueia o nosso material ali do nosso invertebrado, as bactérias crescem, a gente isola as cepas e a gente coloca elas para crescer no meio de cultura líquido, como vocês podem ver aqui nas imagens, a fim de produzir um extrato dessa bactéria. Então, a gente tem apenas uma bactéria que foi isolada daquele conjunto de bactérias ali do nosso coral lobionte, uma única bactéria a gente produz para ver quais são as substâncias que aquela bactéria está produzindo. E a gente usa um teste que a gente chama de teste de citotoxicidade, ou seja, de matar as células tumorais que estão ali naquele teste, que ele é muito simples, ele é fácil de enxergar. Então, aqui tem uma fotinha exemplificando para vocês. Os poços que ficam roxo é porque as células estão vivas. Ou seja, o meu extrato que eu coloquei ali em contato com a minha célula, ele não conseguiu matar a célula, ou seja, ele não foi tóxico para aquela célula. Já os poços que estão brancos ou transparentes, né, translúcidos, são amostras que têm o potencial sim de matar as células. Então, ali eu consigo ver que o meu extrato matou praticamente todas ou quase todas as células de câncer, né? Então, é um teste muito simples e didático que a gente usa no laboratório no dia a dia, certo? Passando para frente, então, aqui eu trouxe para mostrar para vocês, então a gente isola diferentes bactérias, né, da nossa amostra ali, do nosso zoontídeo, por exemplo, e a gente faz o teste nas células tumorais, e aqui esse gráfico mostrando para vocês o potencial que, por exemplo, a bactéria 1, a 2, a 3 teve de inibir a proliferação celular, ou seja, de inibir que aquela célula tumoral cresça e se desenvolva ali na placa. Então, só mostrando que tem extratos que têm o potencial de inibir até 100%, ou seja, eles matam todas as células, e outras que matam aí entre 25%, 50%, 75% das células, né? Então, a gente seleciona dessa forma quais são as bactérias mais interessantes para se trabalhar, e a gente vai atrás de descobrir quais são as substâncias que essa bactéria ela produz, tá? Então, aqui trazendo para vocês como exemplo, essa bactéria BRA 060, ela foi isolada do paletó ali do Ceará, coletado no Ceará, e a gente viu que o extrato dela matava 100% das células, então a gente escolheu esse extrato para estudar. A primeira coisa que a gente faz é um fracionamento, ou seja, a gente pega aquele extrato que tem várias substâncias e a gente agora começa a separar eles, a gente fraciona eles, a gente corta ele em várias partes e aí a gente avalia essas partes individualmente para tentar rastrear, para tentar achar onde está a nossa substância ativa, né? Então, voltando aqui para o slide, a gente consegue ver, por exemplo, que a BRA 060, as frações E e F foram as ativas, ou seja, a nossa substância ativa estava naquela fração. Daí a gente segue com colaboração ali com os nossos super colegas e importantíssimos colaboradores da química. Eles passam essa fração aí numa máquina, num equipamento específico que vai medir para a gente, vai separar para a gente as diferentes substâncias que tem naquela fração. E aí sim, a gente testa novamente essas substâncias separadas e a gente conseguiu, então, dessa forma, chegar às de cetopiperazinas, que são essas substâncias aqui, que elas possuem uma forte atividade anticâncer, principalmente para células de leucemia, no caso da BRA 060, tá bom? Então, esse é um exemplo que eu trouxe para vocês, mas eu queria mostrar um outro exemplo muito interessante de um trabalho muito bonito, e eu volto aí a dizer a beleza invisível, né, da nossa biodiversidade, de amostras de palitoa coletados na Ilha da Trindade. Então, aqui no mapinha a gente consegue ver, né, a Ilha da Trindade é uma das ilhas oceânicas aqui da costa brasileira, e nela a gente encontra o palitoa. Aí tem as fotos do palitoa coletados ali na Ilha da Trindade, e dessas amostras a gente isolou essas diferentes bactérias aqui do lado. Dos extratos dessas bactérias, a gente conseguiu isolar, identificar essa substância grande aqui, bem bonita, que chama cromomicina. E por que eu trouxe a cromomicina para vocês? Porque uma outra abordagem que a gente tem no nosso laboratório, pensa assim comigo, eu tenho um extrato ali com muitas substâncias químicas sendo produzidas, né?
como é que no meio daquelas substâncias químicas eu vou encontrar uma substância que seja muito interessante, né? Que tenha um potencial muito interessante de se tornar um medicamento, algo mais específico, né? É como procurar uma agulha no palheiro, né? Então, assim, se ali no meio daquele extrato eu tenho tantas substâncias, eu quero encontrar uma, como é que eu faço para encontrar de uma forma mais fácil? Bom, se eu ficar lá procurando uma a uma, vai ser um pouco difícil. Mas e se eu usar um ímã? Se eu colocar um ímã ali e procurar a minha agulha, vai ser mais fácil. Então, pensando, obviamente, de uma forma mais lúdica, a gente desenvolveu no laboratório uma técnica que é como se fosse uma pescaria. Então, a gente, na ponta do anzol, a gente coloca uma isca. O que é essa isca? É um alvo invisível, que a gente não consegue ver, mas ele é um alvo molecular importantíssimo para a célula do câncer se desenvolver. Ou seja, aquela proteína na célula do câncer, ela faz com que a célula seja agressiva, ela faz com que o câncer seja mais mortal. Então, pensando nisso, a gente decidiu usar essa proteína, que é importante para o câncer, como isca, e aí a gente mergulha a nossa vara com o nosso anzol com a isca dentro do extrato das bactérias. E aí a gente puxa o que vier ali, a gente entende que são substâncias que têm afinidade, ou seja, que morderam essa isca e, portanto, elas são possíveis compostos, possíveis substâncias com uma atividade anticâncer específica para essa proteína, né? É o que a gente chama de abordagem alvo direcionada, então, né? E aí eu quis trazer a substância isolada lá do Palitoa da Ilha da Trindade, as cromomicinas, porque foi através dessa abordagem que a gente identificou as cromomicinas como possíveis moduladoras dessa proteína, que a gente chama de TBX2, essa proteína importantíssima para o câncer, e a gente vem desenvolvendo estudos com ela. Né? Então, passando um passo mais à frente, então, além de isolar a substância, a gente também estudou como essa substância age dentro da célula do câncer. A gente viu que a cromomicina, ela pode, tanto em baixas concentrações, ela interfere nessa proteína específica do câncer, como em altas concentrações, ela também pode causar dano ao DNA daquela célula e a célula morre. Ou seja, a célula não consegue mais se dividir, o câncer para de crescer e aquele tumor, né, aquela célula do câncer, ela vai à morte, né? Então, a gente acredita, né, nossos estudos mostram que a cromomicina isolada da bactéria associada ao Palitoa da Ilha da Trindade, ela é um modulador específico do TBX2, né? Então, só mesmo trazendo esse estudo para vocês, para mostrar como é lindo, né? Como essa química presente nos nossos ambientes naturais, esses produtos naturais do ambiente marinho, também do terrestre, mas do ambiente marinho nesse caso, a beleza que eles têm em prover para nós substâncias e produtos que podem salvar muitas vidas, né? Então, esse é um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo com pesquisa nesses ambientes, e a gente queria mostrar mesmo para vocês um pouco disso. Então, né, gente, a gente acabou falando bastante, mas eu acho que vocês entenderam que quando a gente olha o Recife de Coral, a gente está vendo o organismo, a gente está vendo, né, uma comunidade de diferentes espécies, mas o que a gente não está vendo também tem um valor imenso. Então, a gente tem ali, quando a gente pensa no holobionte, na verdade, a gente pode olhar a diversidade em diferentes níveis. Diversidade gênica, microbiológica, química, né? Então, se a gente parar para pensar assim, um invertebrado, né, uma espécie, tem milhões de bactérias associadas, que a gente diz que a gente tem um oceano de possibilidades para estudar. A gente passa a vida inteira para estudar só o Palitoa, e ali a gente tem um monte de outras espécies que precisam ser estudadas. Então, os holobiontes produzem muitas substâncias invisíveis, né, que podem ser usadas para o desenvolvimento, por exemplo, de medicamentos e cosméticos, entre outras coisas. E, além disso, essa conversa coral, né, ou alga, com a sua microbiota, essa conversa, esse equilíbrio nesse sistema é fundamental para a saúde do ecossistema. Então, a gente olhar isso, olhar essas interações,
pode nos ajudar a identificar a presença de mudanças, né, de estressores naquele ambiente. Então, o que a gente queria falar para vocês é que quanto mais a gente conhece o Recife de Coral, quanto mais valor a gente atribui àquela diversidade, né, mais fácil era a gente justificar as nossas áreas protegidas, a conservação dos nossos ecossistemas íntegros, né, para a gente ter aí, a gente ter uma riqueza imensa que pode ser explorada sem a gente causar nenhuma destruição desses ecossistemas. Então, eu queria terminar agradecendo aqui a nossa turma, a gente tem um monte de pesquisadores envolvidos nesse trabalho, aqui a nossa equipe do laboratório que faz todos esses estudos, e, por fim, os nossos parceiros, agradecer o convite da Rede Coral Vivo, né, agradecer a Marinha, que leva a gente nessas viagens para as ilhas, a Rede Cisbiota e a Rede PEL de Ilhas Oceânicas, o INCT e as agências de fomento brasileira. Então, eu espero que agora, quando vocês olhem para o Recife de Coral, vocês sabem que ali tem um monte de coisa que a gente não consegue ver, que tem um valor imenso e que pode até mesmo vir a ajudar, né, no desenvolvimento de uma coisa tão importante como um medicamento para tratar o câncer. Obrigada. Obrigada, pessoal. E a gente fica aí à disposição para qualquer dúvida, é só escrever para a gente, tá bom? Obrigada pela oportunidade.